O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juro básica em meio ponto percentual. Antes da decisão, havia uma divisão das opiniões entre aqueles que acreditavam numa redução de meio ponto e aqueles que acreditavam na redução um pouco menor de 0,25 ponto percentual. Prevaleceu a visão mais otimista, por um placar de 5-4 no Copom, com o presidente do Banco Central e o novo diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, votando ambos pela redução de meio ponto percentual. Mais interessante, no comunicado que se seguiu à reunião, o Banco Central indicou que o Copom acredita, por unanimidade, que nas próximas reuniões haverá redução de meio ponto percentual, nas próximas reuniões do Copom ao longo dos próximos meses. Isso foi mais do que se esperava, claramente, a combinação da decisão com a explicação de que no futuro haverá reduções mais expressivas do que antes se pensava. O Banco Central podia fazer mais do que fez nessa reunião de agosto? Não acredito, porque o Banco Central vinha construindo um discurso que no máximo poderia permitir o que eles fizeram, talvez mais do que isso fosse visto como um cavalo de pau, que prejudicaria a credibilidade do Banco Central. Na verdade, o Banco Central do Brasil, assim como os outros, dificilmente dá cavalo de pau, porque isso prejudica a confiança que o mercado, os agentes econômicos têm no Banco Central se ele muda abruptamente de direção sem uma explicação convincente, e é muito difícil apresentar explicações convincentes de uma mudança abrupta. Então os bancos centrais tendem a ser gradualistas e tendem a infletir. O que o Banco Central fez em agosto agora foi uma inflexão bem significativa, que sinaliza numa direção muito positiva e dá um sinal de que a entrada dos novos diretores pode ser vista como algo que mude um pouco o jogo do Copom, apesar deles estarem, claro, ainda em minoria. Não vamos, entretanto, comemorar demais. A mudança foi significativa, mas continua a haver problemas muito sérios na condução da política monetária. A taxa de juro continua altíssima para a situação da economia brasileira. Os indicadores todos vinham apontando já há mais tempo que era necessário reduzir a taxa de juros. O Banco Central veio tarde, portanto, ainda que tenha sido positivo, veio tarde. E os levantamentos que vão se produzir nos próximos dias e semanas vão continuar mostrando que a taxa real de juro do Brasil, a taxa real básica, a Selic em termos reais, continuará muito alta, possivelmente ou provavelmente a mais alta do mundo estatisticamente conhecido, como já vinha sendo, né? Na verdade, é importante notar, o Banco Central, ao demorar tanto em reduzir a taxa de juro nominal, permitiu que a taxa de juro real fosse aumentando no passado recente, uma vez que a taxa de juro nominal ficou constante quando a expectativa de inflação se mostrou declinante, claramente declinante. Então todos os indicadores pediam redução e é importante notar que talvez a taxa real de juro não tenha caído tanto, ou talvez nem tenha caído em função do declínio das expectativas de inflação, que foi também maior do que o esperado. Portanto, nós temos ainda uma política monetária, uma taxa de juro contracionista, como reconheceu o Banco Central no seu comunicado, e essa taxa de juro dificulta o crescimento da economia, atinge as finanças públicas, porque eleva o custo da dívida, mantém alto o custo da dívida pública, e concentra a renda nacional, porque beneficia aqueles que têm ativos financeiros e títulos do Tesouro em suas carteiras e recebem esse rendimento real extraordinário. Observem que a política de juros muito altos transfere para setores ricos da sociedade renda, e essa renda não é gasta, é entesourada e, portanto, não estimula a atividade econômica. Então, a todos os títulos, essa taxa de juro real ainda extremamente alta, apesar da decisão de reduzir a taxa nominal em meio ponto, prejudica a economia brasileira de várias maneiras. Restringe a possibilidade de retomar o crescimento, prejudica o chamado risco fiscal, onera as finanças públicas, é assim que prejudica o risco fiscal, e concentra a renda nacional. Portanto, é muito importante que o Banco Central, de fato, siga a trajetória que indicou agora de reduzir expressivamente a taxa de juro nominal ao longo das próximas reuniões.